Salve, acelerados! Bem-vindos a mais um 0 a 100, o podcast do Acelerados, toda sexta-feira, aqui no seu YouTube e também no seu tocador de podcasts preferido. Então chega mais, já deixa o seu like aí, ou no YouTube, ou no seu tocador de podcast preferido. Se inscreva no Acelerados para acompanhar sempre os nossos bate-papos, vídeos, todos os dias no Acelerados, segunda a sexta, segunda a quinta às 18 horas, sexta ao meio-dia. Sexta e sábado ao meio-dia. Meio-dia e domingo, horário indefinido, Mococa? Domingo, quando tem transmissão, é o dia inteiro. Entendi. Então, chega mais aí que hoje tem podcast. Tudo bem, Mococa? Tudo ótimo, GC. Bolinha, como está? Salve, salve, galera. Tudo na paz. Muito bem. Então, vamos começar hoje falando de Porschão, no nosso novidade quente. Porsche Macan T chega ao Brasil. Esse T é de turbo, mas hoje todos Não, os de Porsche... Touring. Touring? Isso. Não é de turbo, não, né? É de Touring. É Touring. uma confusão que a galera tem. O Touring, na verdade, aqui é uma novidade quente, não tão quente assim. A gente já falou sobre ele em outro podcast. Ele foi tinha sido lançado no começo do ano. Os jornalistas, inclusive, viajaram para Nice, na França, fazer uma bela viagem com esse carro. Mas ele começou a ser entregue as primeiras unidades aqui no Brasil nas últimas semanas. Então é só uma relembrada. Eu achei que esse Tzinho tivesse a ver com turbo, mas ele define uma série especial, não é isso? Ele é um Touring. Existe o Macan básico, que não tem sobrenome, simplesmente chama Macan. E existe o Macan S e o Macan GTS. O S e o GTS já tem o V6. O T fica entre o básico e o S. Ele tem o mesmo motor da versão de entrada, que é o 2.0 turbo de 265 cavalos e 40 kg de torque. O mesmo conjunto mecânico da versão básica, com alguns gueri-gueris aí um pouquinho mais esportivos. O que ele é? Ele é um pouquinho mais leve, né? Ele tem algumas... Suspensão mais rígida, né? A altura do solo um pouco menor. Ele tem algumas diferenças, algumas mudanças pequenas, tanto estéticas quanto de suspensão tem molas mais rígidas, Isso. que diminuem a altura livre do solo em 15 milímetros. O sistema PASM, né, o de suspensão multiloco da Porsche Ativa. é de série, né? Suspensão ativa. Sistema de vetorização de torque e molas pneumáticas são opcionais de R$10 mil. Pacote Sport Chrono já é de série. Tudo isso por R$479 mil. E se você achar uma Macan T por R$479 mil na concessionária hoje, olha, você está com muita sorte, porque o Macan convencional é vendido com ágio de R$100 mil, aí na casa dos 500 e muitos, quase R$600 mil no mercado, né? Embora o preço de tabela dele seja de 400 e pouco. Então, o T, que já começa a ter um quesinho mais especial aí, de série especial, com certeza já deve ter sido encomendado aí há muito tempo, então as unidades vão ter um sobrepreço aí para mais de R$500 mil. Mas eu gosto dessas séries da Porsche, né? Um pouquinho... Low profile, né? Low profile. Elas não são GTs, elas não são um Turbo S, mas é uma série meio que de entrada com um apelinho mais esportivo. Ele é um meio mundo ali, né? Tipo, ele não tem a pancada do GTS, que a gente já acelerou, volta rápida, arrancadão, tudo, que é um carro sensacional. Mas ele tem essa pegada um pouquinho mais esportiva. Já tem o facelift, né? Dessa geração do Macan, e ele é R$40 mil mais caro que o Macan de entrada. Então, 439, o Macan sem sobrenome, 479. Mas só de colocar esse pacote Sport Chrono aí, já valeu quase essa grana. Mas a gente falou recentemente no Arrancadão, você que deu essa informação, qual carro que você falou, um preço absurdo assim de ágio, a diferença entre a tabela e o que tá, acho que era o Boxster, o 718 Boxster. Tava 900, você falou 900 e poucos mil, né? Cara, o mercado de muitos carros, ele deu uma enlouquecida na pandemia, né? O mercado de Porsche no Brasil é 30% a mais do preço de tabela, no mínimo. Então, o Boxster, como eu tinha, que era o James Dean, que era compartilhado, uma cota da Autofraction, era um carro de R$330 mil, cuja cota custava 110, tá? Hoje, esse mesmo carro, 2 anos depois, no mercado, é R$500 mil, mais usado do que ele era antes. Então, o Boxster, 2020, eu vi anunciado outro dia por 620. Era um carro de 400 e pouco. Então, por quê? Porque 718, no caso, não tem mais na concessionária, não tem nem... A Porsche não aceita pedido, porque mundialmente o carro vendeu demais, a produção está sofrendo com falta de componentes, então 718 não tem. 911 são 18 meses de espera. Então, um 911 hoje, se eu não me engano, é 770 o preço inicial.
Vamos dizer que você configure com alguns opcionais que todo mundo faz, ele sai ali 850. Esse carro de 850 no configurador, hoje é vendido a 1 milhão no mercado. Então, o sobrepreço de Porsche é no mínimo de 100 mil reais. Por isso que eu digo, hoje, um Macan T desse anunciado, a pronta entrega, é um carro de 600 mil reais. Então, com certeza a Porsche não gosta disso, né? Porque ela quer vender pelo preço que ela estipulou. Que ela estipulou, que ela acha que é justo para o produto dela, para que mais pessoas tenham acesso. Mas o mercado é o mercado. As pessoas querem, têm o dinheiro, pagam, e aí as pessoas estão vendendo, entendem isso que podem levantar os preços, né? Mas esses valores estão meio que se autorregulando, né? A oferta está voltando um pouco ao normal, tem muita gente que está entendendo que os preços pedidos são muito altos. Então, é uma bolha que deve estourar em breve. Né? Acho que tem muito a ver com o lance da falta de capacidade de entregar carro, né? Então o pessoal está ansioso para tá com dinheiro e está ansioso para comprar carro e não tem, né? Não consegue entrar numa concessionária da Porsche e pedir, então fica meio essa questão de pagar mais caro para ter agora ou pagar menos para ter daqui a 2 anos. O pessoal prefere pagar mais para ter agora. Mas é uma loucura o que aconteceu nesse mercado de luxo e o que aconteceu especificamente no mercado de Porsche. Vamos convidar o Paulo Corne para vir aqui no nosso podcast para falar mais sobre isso, que ele é o cara que manja tudo disso. Já falei com o Corne, vamos bater essas agendas aí para a gente trocar uma ideia. Então ele vai contar tudo, aquele que está nesse mercado de esportivos de luxo. Legal. Aí há muito tempo. Mas o Macan T é um carrinho bem legal, sim, para a gente botar na volta rápida, inclusive, né? Porque o Macan normal já virou muito bem. Mas o Macan em si é o carro que são 265 cavalos, né? O que ele entrega para 265 cavalos é brutal, a eficiência de como coloca no chão. Esse 41 kg de torque aqui, acho que é o segredo. Exatamente. E falando em convidado, vamos agora para o nosso Acelerados Convida com Henrique Antunes, o diretor comercial da BYD Motors. Henrique, tudo bem com você, Henrique? Seja bem-vindo ao nosso podcast. A última vez que a gente se encontrou foi uma ocasião muito mais glamurosa do que com esses dois meninos aqui, né? No Rio de Janeiro. Eu sou do Rio de Janeiro, João. Aquela esquineta é Copacabana, fim de Copacabana, né? Fim de Copacabana, de frente forte Copacabana ali. Olha, lugar incrível. Estávamos melhores, do que nessa. Tá bom, concordo. Nesse dia modorrento aqui em São Paulo. E tava calor. Tava calor, né? No lançamento do BYD RAM, certo? Isso, exatamente. Foi o lançamento do RAM, o nosso segundo produto aqui no Brasil, né? O primeiro foi o SUV TAN. E aí, na sequência, viemos com o RAM. E em breve traremos novidades. Legal. Conta um pouquinho pro pessoal da BYD, a chegada dela no Brasil. Eu fiquei surpreso quando você me contou lá no Rio que você já trabalha para a marca desde 2015, é isso? Sim, sim. E a BYD ela é uma gigante muito além dos automóveis elétricos que a gente está conhecendo agora no Brasil, certo? Certo, A BYD está no Brasil desde 2014, né? Eu tô lá desde 2015. Nós investimos muito na divisão B2B. Então, a BYD tem no Brasil uma fábrica de ônibus elétricos. Business to business, empresa para empresa, o comércio. É o que não passa no consumidor normal, é o que vende de uma venda direta, digamos assim. Né? Isso, exatamente. Então, assim, a gente tem uma fábrica de ônibus elétricos lá em Campinas, e a primeira do Brasil. Nós comercializamos os primeiros caminhões elétricos do Brasil. Nós temos uma linha de empilhadeiras com as quais a gente atende grande parte da indústria, atendo indústria automobilística, atendo indústria de embalagem, de bebidas, com baterias de lítio, empilhadeira com bateria de lítio. Legal. Temos uma fábrica de painéis solares, também lá em Campinas, e temos uma fábrica de baterias em Manaus. Então, tudo isso a BYD faz no Brasil, trabalha no Brasil desde 2014, incluindo veículos de trabalho. Então, o primeiro furgão elétrico do Brasil a gente trouxe para a Olimpíadas do Rio de Janeiro, operou lá na Olimpíadas. Hoje a gente tem mais de 300 furgões em operação no Brasil. E, devido a uma estratégia global da companhia, esse ano passado chegou o momento de ir para o mercado B2C, Business to Consumer. Ou seja, esse é o para você aí em casa. Para você comprar o carro na concessionária. Exatamente. Então, a companhia globalmente começou um desenvolvimento do B2C de automóveis, né? Então, como que a companhia se preparou para isso? A BYD produz automóveis há muitos anos. O primeiro híbrido plug-in do mundo foi produzido pela BYD, está lá no nosso museu. A gente tem veículos 100% elétricos desde 2008. Né? De que ano é esse primeiro híbrido plug-in? Você vai lembrar agora? 2005. 2005? 2005. Caramba, vendido só na China. Vendido só no mercado chinês.
E aí, só que esses carros eles tinham aquele style chinês. Eles não eram carros bonitos, eles não tinham design, eles não tinham o chamado sex appeal do carro, né? Então, o nosso fundador, Mr. Wang, decidiu por fundar um departamento de design dentro da BYD para preparar os veículos para o mercado overseas. Então, trouxe alguns dos medalhões aí do design, de interior, exterior e do próprio desenvolvimento de produto, né, para que fizesse esse trabalho. E o primeiro produto desse trabalho é o BYD Tan. Então, vocês tiveram a oportunidade de conhecer. Então, um carro incrível. E agora, todos os novos produtos, eles seguem o guide desse time de design. Hoje a linha tem o RAM, que é o sedã, vocês já viram na volta rápida, e tem também o Tan, que é o SUV, que vocês também já viram na volta rápida. Realmente, eles têm um design muito, muito bacana, muito novo. O RAM é muito bonito. E assim, é um dos carros que eu mais vi. A gente sempre fala isso, né? Que nas nossas gravações, a gente tem muita gente da equipe que não trabalha com carro, né? O cara que vai mexer com a GoPro, o cara trabalha com futebol, trabalha com outras coisas. E é muito engraçado ver a reação dessa galera que não tá tão acostumada com carro. E quando eles viram a tela girar, então, aí pronto. Foi o famoso gol de Copa do Mundo. Esse também é o conhecido famoso índice manobrista, né? Isso. A gente tá com vários carros, chega no estacionamento, vai, passa batido e tal, mas o carro que o manobrista para e fala, esse aqui... Ainda tem o apelo de que é uma marca que não é tão conhecida ainda, né? Então o pessoal olha o logo e fala, uau, o que é isso, né? Sim, sim. Eu acho que vocês treinaram os manobristas aqui do prédio, porque eu cheguei com o Tan, o manobrista falou, nossa, esse carro é incrível. É o Tan, né? Tá treinamento. Já tá sabendo bem. Agora, o que eu queria mesmo saber de você, te convidei aqui para saber como é que vocês emprestam um carro para canais, né, de grande repercussão aí no mercado de YouTube e que vão fazer uma pauta e colocam o carro no modo eco. Como é que é possível... como é que é possível um profissional se propor a fazer um teste de performance com o carro no modo eco? Você fala, colocam, é muita gente, né? Me inclua fora Tira dela. do plural, né? Põe no singular. Colocam, Como muita gente. Como é que é possível uma pessoa ser tão chonga a ponto de fazer um negócio desse? Mas eu acho que esse jornalista, ele pegou o DNA Você acha da que companhia. Tá com birra? Não, ele pegou o DNA da companhia, que ele falou, se eu for no modo eco, gasto menos energia. Olha aí, ó. Vou ser sustentável nesse Exato. teste de performance. Incrível. Galera, vou Incrível, explicar para incrível. vocês. Tudo calculado. Vou explicar para vocês o que aconteceu. A gente fez um arrancadão do BYD RAM, o sedã, contra o Porsche Taycan Cross Turismo. E aí, o 0 a 100 do RAM na ficha é até melhor do que o do Taycan. E de fato eles foram mais ou menos parelhos até 100 por hora. Mas depois o Taycan abriu uma vantagem grande. A gente fez 2 vezes e a gente estranhou na hora, né? Falou, poxa, tá bom, esse é o resultado. Depois, qual não foi a nossa surpresa quando a gente viu na edição que eu, Gerson Campos, estava acelerando o RAM no modo eco. E então a gente se propôs a refazer esse arrancadão. Sim. Quando a gente tiver a agenda dos carros aí para fazer de forma justa. Agora, Henrique, eu vou falar o seguinte, toda vez que a gente vai fazer o arrancadão, é nosso cacoete, sentar ali, olhar, bota no botão, aperta o modo performance e tal. Tava meio escondido esse modo eco, não tava não? Não tá não. Chamemos o VAR, não tá não. Chamemos o VAR. Então, mas ele não tem um botão físico, né? Pra alterar os modos, não, dentro tem, do... Sim. Tem também? Esse então não tem tem desculpa nenhuma. O de baixo. Esse botão aí do lado direito, eu vou te dar desculpa, depois você me paga um almoço, fica tudo certo. Era, acho que a última pauta do dia, ou pelo menos a última pauta que você ia gravar, e você tá tomando um sol na cabeça ali desde as 7 da manhã. Já ajuda um pouco. E eu entendo que às vezes acontece, dá essa... E aí você me mandou uma mensagem e falou assim, pô, Mococa, dá uma olhada lá, tá no modo... Mas eu tinha certeza que não tava no modo Não, você falou, tá no modo eco mesmo. Aí eu abri a GoPro que o pessoal me mandou aqui, verde o painel. Eu falei, acho que verde significa modo eco. Verde é no eco. Mas eu também sei qual que é. E o que acontece no modo eco? Explica pra gente. O carro, ele entra no modo de economia, ele não dá o desempenho total, como é que é? No modo econômico, ele não entrega a potência total do motor. Mesmo se você dá pé embaixo. Mesmo se você dá pé embaixo. Então, se você olhar ali pelo contagiro, né, que é o que gasto de quilowatts, quando você está com ele no modo eco, ele vai até um limite de 200 e poucos quilowatts. Quando você está no modo Sport, ele vai até o máximo, que é 400 e poucos quilowatts de energia. Uma diferença considerável uma de entrega diferença considerável. De energia. Então, assim, quando você vai no dia a dia, tanto o TAN quanto o RAM, né, eu uso mais o TAN no dia a dia. Então, isso para o dia a dia faz com que a tua autonomia fique melhor, enfim. E o carro, ele fica mais
amistoso de dirigir na cidade se você está com ele no modo eco. É o carro Até mais porque você não vai suave. querer 500 cavalos de potência na cidade, né? Você não vai precisar de tudo isso, você vai poder andar no modo eco. Quais são as potências deles mesmo? 517 cavalos o TAN, 494 cavalos o RAM. A ficha técnica produção preparou aqui, espero que esteja correto. O Henrique corrige se não tiver. Não, tá certinho, isso mesmo. Cara, são modelos 100% elétricos, é importante a gente falar pra galera, mas o portfólio da BYD vai ser ampliado em breve. Conta aí pra gente. Já pode falar? Não pode falar? Não, vamos falar um pouco. Sim, esses dois são 100% elétricos, são os carros que vieram aí para serem os nossos embaixadores no Brasil, né? Então a gente chama de guarda-chuva de marca para mostrar tudo que a companhia consegue oferecer em performance, em design, em luxo, né? E agora a gente vem com os produtos de maior volume, né? Para o público em geral, vamos dizer assim, um público mais abrangente, que são os híbridos. Então, aí, ainda essa semana, a gente está iniciando a pré-venda de um veículo híbrido, de um SUV híbrido, um carro bem competitivo, um carro bem interessante em design, em conteúdo. E até o final do ano, a gente chega com mais um 100% elétrico, mais um carro 100% elétrico compacto. Uma SUV compacta 100% elétrica, exatamente. Um carro aí bem interessante também. Deixa eu aproveitar, então, de fazer uma pergunta, Henrique. As marcas chinesas no Brasil, elas tinham uma tradição de chegaram sempre na parte de baixo do mercado, né? No começo, lá no Brasil, era aquela estratégia de botar mais equipamento, vender mais barato do que as outras. Sim. A BYD chega num momento completamente diferente, entrando por cima do segmento com carros acima de R$500 mil. Como que é esse desafio de uma marca chinesa tá vendendo aí agora no mercado premium, no mercado de luxo, né? Como que se vocês encaram isso? Sim. Isso acho que representa duas coisas distintas e que se complementam, né? A primeira é a questão do momento da indústria chinesa. Então, lá atrás, quando a gente teve a primeira invasão chinesa, aquele momento era um momento de um produto de baixo custo, de baixa qualidade, e que o grande apelo era esse negócio. Hoje, a indústria automotiva chinesa ela está num nível muito alto, né? Principalmente quando a gente fala de elétricos e eletrificados. Então, se você olhar os meus companheiros aí de China, o nível do produto que eles estão oferecendo para o Brasil hoje coloca os carros chineses num outro patamar do que era 10, 15 anos atrás, né? E aí, trazendo para dentro da companhia, né, a BYD, por estar fazendo uma migração do B2B para o B2C, ou seja, saindo dos carros de trabalho, até então a gente fez viatura, táxi, furgão, para ir para os veículos de B2C, a gente começou pelo topo da cadeia, pelo luxo. O que é de melhor que a gente pode entregar? E isso é para demonstrar o que a nossa companhia tem capacidade de entregar. E não podia ser diferente no Brasil. Trazendo o topo da cadeia, mostrando para o público brasileiro o que a gente tem de melhor para entregar. E aí, na sequência, a gente complementa a linha com os veículos de volume. Agora, Henrique, uma outra curiosidade minha é quem é o comprador e quem é a compradora do BYD. A gente sabe que quem vai gastar R$500 mil em um carro tem um padrão de vida de muita exigência, faz boas viagens, come em bons restaurantes, mora bem, enfim, tem esse gosto mais refinado. E são pessoas que muito provavelmente já consumiram Audi, já consumiram BMW, já consumiram Mercedes. Como é que elas chegam na BYD? Por quê? O que atrai? É o diferente? É a questão do elétrico? Qual é o mindset de quem chega na marca hoje? Sim. Então, vou falar principalmente do BYD TAN, né, que é o nosso produto que está mais tempo disponível no mercado e é o mercado com maior potencial, que são os SUVs, né? Então, realmente, o cliente BYD ele é um cliente que vem, muitas vezes, de um Land Rover, que vem de um Toyota, que vem de uma Audi, que vem de uma Mercedes, né? Então, o que atrai o consumidor para um BYD? A relação custo-benefício quando você fala de um carro elétrico, né? A gente está falando de valor. O que o carro entrega versus o que ele custa, né? Entrega em performance, entrega em luxo, entrega em qualidade, versus o valor de aquisição dele. Então, esse consumidor, muitas vezes, que não vende um carro 100% elétrico, né? A grande maioria dos nossos clientes vende veículos a combustão, tem um anseio por um carro elétrico, né? E encontra no BYD a junção de tudo isso. O carro num custo interessante, elétrico e que entrega o mesmo nível de luxo ou muitas vezes maior do que um concorrente tradicional. E o que você ouve das pessoas por esse anseio pelo elétrico? O que ela quer? Ela quer ser mais responsável em termos de sustentabilidade? Ela quer ter menos barulho? Ela quer ter mais agilidade, mais torque? O que atrai as pessoas para o elétrico? Sim. Assim, a experiência do elétrico, eu acho que ela é
única, né? Depois que você tem um carro elétrico, depois que você usa um carro elétrico no seu dia a dia, seja um 100% elétrico ou mesmo um híbrido plug-in, você não quer mais voltar para trás. Eu acho que essa é a primeira questão. Mas quem está comprando o carro agora não tem essa experiência. Então, o cara vem em busca o quê? Do novo, porque o mundo fala de veículo elétrico. Então, as pessoas gostam do novo, do estar na frente, do ser inovador. Então, normalmente são pessoas inovadoras, independente da idade dele. E buscam a entrega de performance do elétrico, né? Todo mundo tem essa curiosidade. Cara, 500 cavalos, cara, 0 a 100 em 4 segundos. Uma SUV de 2 toneladas que faz 0 a 100 em 4 segundos. Então, assim, isso eu acho que é o que conecta as pessoas, que traz as pessoas para dentro da BYD. A curiosidade e a vontade de inovação. E aí, pós isso, né, todas as nossas ações elas são voltadas para a experiência. O cliente dirigir o carro, sentir o carro, conhecer o carro. E aí, a partir do momento que ele dirige um carro, que ele conhece o carro, que ele sente a performance do carro, aí é inconteste que quando ele compara para a opção que ele estava antes, ou pesquisando, ou mesmo para o carro que ele usa, ele vem para dentro de um BYD. E você que tem curiosidade de testar um elétrico, sabe onde você pode testar com custo mega acessível, só pagando o ingresso? No Motor Park, lá no Aras Tuiuti. Os nossos parceiros, nossos sócios da TSO, né? Tem a parceria com vocês e fica um RAM lá para o pessoal acelerar isso. Todo final de semana. Todo final de semana. Aberto todo final de semana, na verdade, a gente mantém a linha lá. A linha todo final de lá. semana. Então, a gente tem TAM, tem RAM e tem a tecnologia de EMI. A gente tem um produto lá que você já pode testar lá no Motor Park. O híbrido plug-in da BYD tem disponível também lá no Motor Park. Então, depois, só terminando essa parte aqui, depois entra lá no site do Motor Park. O Motor Park fica em Tuiuti, no Aras Tuiuti, onde a gente grava muitas matérias lá. Você pode, pagando o ingresso, que é super acessível, ter acesso a todo o Motor Park e o test drive é de graça. Você não paga nada para conhecer os carros elétricos da BYD. É muito legal, é um dia muito bacana. E o Han, inclusive, participou do nosso Time Attack e mandou um temporal lá, né? Sim. Eu não sei se o vídeo já foi ao ar ou vai ao ar. Inclusive tem que aprovar ele daqui a pouco, Daqui porque a vai pouco. pro ar hoje. Vocês vão ver. Dia que gravamos. Então a prova põe no ar, porque a gente estava no modo esporte, não no Aí modo tava eco. no modo esporte, No modo o piloto esporte. lá olhou antes, viu que tava vermelhinho e não fez mais Henrique, nada. eu tenho uma curiosidade sobre... você acha que o fato de o elétrico ser algo novo para todo mundo zera um pouco o jogo nessa aceitação do público? Porque a BYD tem mais experiência com elétrico do que a Porsche, por exemplo, do que outras marcas alemãs. Você acha que talvez o que ele pense às vezes ali no carro a combustão uma marca mais consagrada, você acha que no elétrico essa diferença não existe, ou o cara aceita muito mais um carro Até de uma que marca? uma pergunta boa de jornalista, hein, Bola? Finalmente. Não, assim, existe sim, eu acho que é inconteste a gente dizer que a tradição da marca ainda é um fator decisivo para a compra, né? Mas quando você fala do elétrico, o cliente ele está um pouco mais aberto, ele pesquisa um pouco mais. O perfil do cliente do elétrico hoje é um cara que pesquisa um pouco mais, que vai um pouco atrás. E aí essa história, como você falou, essa experiência da BYD, essa tecnologia de bateria que é muito mais segura e que é a grande preocupação das pessoas com carro elétrico, gera um bônus compensativo a nosso favor. Então, eu acho que a gente tem ali um fator que compensa. E isso é, de novo, resultado a um momento global da indústria chinesa. Então, porque hoje, se você olhar para a indústria chinesa, ela lidera a questão da eletrificação global. As tecnologias de bateria, de propulsão elétrica e híbrida, grande parte delas vem da China. Então, eu acho que isso é um compensador, né? um fiel da balança para quando a gente põe marca versus marca. Mas é muito boa essa pergunta, porque você fala em esportividade, vem uma Porsche, vem uma Ferrari. Você fala em durabilidade, vem as marcas japonesas, vem Honda e Toyota. Realmente você fala quem é aqui o player dos elétricos. Tá aberto, né? Esse jogo hoje está completamente... Foi zerado, né? Zerado, a impressão que dá é que o as momento do imagens carro estão elétrico... a ser construídas. Exato, o momento do carro elétrico é um momento de zero para todo mundo, né? Então, a gente estava até falando, a Hyundai, por exemplo, lançou recentemente um conceito de um carro elétrico que é a coisa mais linda, não tem nada a ver com o que ela faz em carros a combustão. Eles olharam e falaram, beleza, com o carro elétrico a gente tem uma oportunidade nova de reconstruir a nossa imagem. Então vamos apostar aqui. Então é um momento desafiador para a indústria inteira, mas eu acredito que para vocês, pelo menos, você já começa no 0-0, né? Porque imagina, comparar com 100 anos de tradição de uma Mercedes ia ser mais difícil, certamente. Exatamente. Esse e assim, isso, como eu falei, faz parte até de uma estratégia do país, né? Quando você olha lá para a China liderar a tecnologia
em veículos, a combustão, cara, teria que competir com 100 anos de experiência, 150 anos de experiência. Agora, quando você vai pro elétrico, zerou a pedra, né? Zerou. Então, começamos todo mundo no Legal. mesmo ponto agora. Então, acho que isso é um fator. A BYD hoje é a maior em vendas de veículos, eles chamam de NEVs, né, que são veículos de NEV. energia nova, né? É a maior da China, A maior do mundo. do maior do mundo. Sim, somos o número 1 do mundo e hoje, a partir de abril, nós nos tornamos a número 1 em volume de vendas gerais na China. Qual Então, é esse volume, mais ou menos? Isso dá em torno de 170 mil carros mês. 170 mil carros mês na China só. Na China, só na China. Então, assim... Só uma marca. Só uma marca. Uma marca. Olha o Isso, mercado lá. Porque assim, a gente tem grandes montadoras na China, esse número foi impactante para a BYD, porque uma companhia chinesa ser a número 1 no mercado chinês, isso não acontecia desde a abertura do mercado chinês. Ah, que legal. Então, assim, foi algo... a gente ficou na frente das tradicionais lá na China que sempre lideraram o mercado. Deixa eu tirar uma dúvida em relação ao mercado chinês. Os elétricos no mercado chinês, eles também estão passando por esse problema do Brasil de serem ainda muito caros em relação à combustão, ou lá tem uma equiparação mais? O que eu quero dizer, o BYD custa o equivalente a R$500 mil lá, ou um TAN, um RAM, ou está um pouco mais baixo? Lá, na verdade, é o seguinte, primeira coisa, você tem uma oferta muito maior de opções elétricas, né? A própria BYD tem mais de 10 modelos, 15 modelos elétricos na China, dentre outras companhias que oferecem. Você tem alguns incentivos governamentais para que as pessoas mudem para o veículo elétrico. E aí isso faz na China com que os elétricos tenham uma equivalência maior de valor do que aqui no Brasil a gente tem, entendeu? Comparando, né, produtos equivalentes, Sim. na China isso fica mais próximo porque você tem os incentivos do governo para que as pessoas migrem para o veículo E a elétrico. rede de recarga lá, Henricão, como é que funciona? Ela com certeza é muito maior do que capilarizada do que no Brasil, né? Muito maior, assim, só para a gente ter um indicador de, como eu falei, eu estou há bastante tempo na BYD, em 2016 eu tive na China e ao lado do hotel que eu estava já tinha um posto de recarga de alta potência público, as pessoas iam lá, passavam seu cartão, então tinha o taxista, o caminhãozinho lá carregando o seu carro. Então lá a infraestrutura de recarga é bem mais disponível do que a gente vê aqui no Brasil. Que, aliás, é um excelente ponto para falar, a infraestrutura de recarga. Exato. Né? É a maior interrogação, se não a maior, uma das maiores interrogações de quem compra um carro elétrico. Né? Então, eu realmente acredito que a infraestrutura de recarga ela cresce com a demanda. Então, a gente tendo um incremento da demanda através do aumento do volume de vendas de veículos elétricos, somado ao início do pagamento pela recarga, isso vai escalonar de maneira exponencial os pontos de recarga. É isso, uma coisa importante falar, né? Hoje em dia os pontos de recarga elétrico ainda são quase de graça, a grande maioria deles, né? Você chega num posto na estrada e tal, no que a gente geralmente recarrega ali na Bandeirantes, é de graça, né? Só você chegar e plugar, né? Então, vai ter uma mudança disso em breve, né? E eu queria te perguntar, como que você vê esses próximos, sei lá, 3, 4 anos, que eu acho que deve ser um momento, o turning point, um momento de virada aí dos carros elétricos no Brasil. Qual é a expectativa? Você falou também sobre, na China tem incentivos governamentais para o preço do carro elétrico. Tem alguma evolução assim para deixar melhorar a infraestrutura quanto diminuir o preço do carro elétrico? Há uma perspectiva? Sim. Primeiro falando de infraestrutura, né? O que eu acho da infraestrutura, né? A nossa opinião como companhia sobre infraestrutura é que o início da cobrança da energia vai fazer com que essa infraestrutura cresça. Né? Nós vamos participar disso? Claro, mas nós vamos participar em iniciativas que têm uma visão de futuro de ganhar escala. Né? A gente não vai ficar simplesmente colocando o carregador. Não, eu vou fomentar as startups, tem muitas startups, tem empresas grandes adquirindo as startups de infraestrutura agora. Né? A gente tem 2 gigantes do petróleo que adquiriram 2 de infraestrutura e começaram a colocar infraestrutura de recarga. Então, eu acho que isso está bem desenhado, eu acredito. Porque quando se fala do carro elétrico, o dono do carro elétrico, 80% do uso do carro está resolvido com o carregador em casa. O buraco está nos 20%, que é ir do ponto A a B, numa viagem, num fim de semana. E esses 20% é o que essas companhias vão cobrir. É interessante isso que você falou, né? Porque a pessoa fala do carro elétrico, o carregador, onde que eu vou carregar e tal. E ela está falando de um problema que é pouco para ela, né? Ela vai carregar em casa, como você mensurou aí, 80% das vezes. O problema não está no 20%, né? Teoricamente, a sua principal utilização do carro está resolvida na sua casa. Está coberta. Eu dou um exemplo para você hoje. Eu moro em Campinas, eu vim de Campinas para cá. Eu saí da minha casa com o carro carregado que eu carreguei na garagem,
vim para cá, tenho em torno de 70% de bateria. Deixou aqui volto. carregando. Até tem carregador aqui no prédio. Tem carregador. Aí o rapaz do estacionamento estava treinado, que conheceu o TAM, que falou que o TAM é bonito. Vou pôr o carro do senhor para carregar. Aí, falei, ó. excelente. Pronto. Excelente. Mas mesmo que ele não carregasse, voltaria para minha casa, chegaria ainda lá com 20, 30% de bateria. Então, assim, esse uso do dia a dia do carro, e outra, eu sou um cara atípico. Normalmente as pessoas rodam 30 km, 20 km para ir até o trabalho. Sim. Né? Mas, desculpa, essa fobia do cara ficar com medo de ficar sem É a carro. ansiedade. Tem um nome pra isso, Range né? anxiety. Range Range anxiety. Se você tá com o celular, assim, se o celular tá com 30%, você não tá preocupado, tipo, putz, cara, eu vou ficar sem bateria daqui a pouco, não vou conseguir mandar uma mensagem. Não, você vai até 1% que você sabe que você descola um cabo. Agora, em um o minuto. cara que tá com. Ele vê o 30% ali na bateria do carro, e aí 29, 28, ele começa a entrar num pânico de tipo, vou ficar pela estrada. E, calma, você tem mais 70 km pela Você frente. roda aí. muito, né? Diariamente. Eu rodo muito, assim, eu falo que do TAM eu acho que eu sou a pessoa que tem mais experiência no Brasil. O meu carro tem quase 40 mil quilômetros. E no seu caso, a economia em termos de dinheiro é muito grande, né? É absurdo. Em comparação É absurdo. à combustão, né? É O carro... muito grande. É muito grande. Assim, eu dou um exemplo para você. Eu tenho viagem sempre aqui para o sul de Minas e a gente sempre vai com o TAM já há um ano. Então, sempre vou para lá de TAM e tal. E agora, um tempo atrás, a gente foi de picape para levar umas coisas e tal. Cara, eu gastei R$700 de diesel. Nossa. Num fim de semana. E de carro elétrico, você geralmente vai com uma carga, carrega lá. Vou com uma carga, carrego lá. Eu tenho um carregador lá. Aham. Carrego lá, ando, antes de vir embora, carrego de novo e venho embora para casa. Agora, vocês Então, sabem, assim, um obstáculo para o carro elétrico é o ser humano, né? E especificamente o brasileiro em muitos pontos. Eu falo porque no meu prédio eu tenho 2 vagas de carro elétrico que muitas vezes estão ocupadas por pessoas que param seus carros convencionais lá porque acham que ninguém está carregando e para lá o carro. Sim. Então eu fotografo e mando para o síndico todas as vezes. E aí começaram a parar essas pessoas que paravam carros que não eram elétricos, não eram plug-in. E o que começou a aparecer lá? Híbridos não plug-in parados naquela mesma vaga. Porque a o pessoa meu carro é acha elétrico. que o meu carro é híbrido. O meu é híbrido, eu vou por lá. Mas a vaga não é um direito concedido para você que tem um híbrido. Ela serve para recarregar. Tem Ela lá um cabo. ela é de serviço, né? A Tem hora que você utilidade. colocou o seu Corolla Cross híbrido lá, que não é plug-in, você invalidou a vaga. Então as pessoas querem discutir que elas têm o direito àquela vaga. Assim, é difícil. Ela é para uso. Mesmo que você tenha um elétrico, se você colocou ele ali e não tá carregando, você tá Exato, errado também. exato. É um serviço, ela tem um motivo para ela estar ali, né? Exatamente. E a gente não falou deste carro aqui, que é o D1, né? Que é o. Não sei se vocês consideram como um terceiro lançamento, junto com o RAM e TAM, porque ele tem uma particularidade, né? Isso, esse carro tem uma pegada B2B, né? Então a gente continuou com o nosso DNA business to business, né? Para vender para empresas, para uso corporativo, que é o T3, a Van T3, e o recém-lançado D1, que a gente lançou em julho esse carro. É um carro que foi desenhado na China, em parceria com a Didi, que é a dona da 99 aqui no Brasil, para motorista de aplicativo. É um Isso é carro muito para legal. transporte de mobilidade. Então, esse carro tem um espaço interno traseiro incrível e ele tem uma acessibilidade muito legal. O assoalho é baixo, a porta é de correr do lado direito, tem um monte de soluções interessantes. Legal. Então, é um carro que a gente considera sim um lançamento, a gente está trabalhando aí ele de maneira... diversas aplicações, mas o foco maior é a parceria com a 99. Acho que eles anunciaram há poucos dias aí um potencial de colocar esses carros em operação num volume interessante aqui na cidade de São Paulo. Legal. Então, eu acho que isso faz parte da... passa por esse tipo de carro a popularização do carro elétrico, né? Com Porque certeza. é o que a gente fala sobre experimentação e quem dirige um carro elétrico geralmente não volta atrás. Sim. Pô, no 99 você vai falar tanto com o motorista, né? Quanto com a pessoa que está andando, que vai experimentar um espaço interno legal, a falta Sim. de ruído, falta de Você vibração. vai perguntar também para o motorista que vai Exato, responder é. várias das dúvidas que ele tem. Chama Mas lembra mídia espontânea. do Prius, né? O Prius taxista, É. durante muito tempo você andava em Prius E só para com quem táxi. faz aplicativo, a economia no final do mês é brutal, né? Porque o combustível é o maior gasto, assim, deve ser Certamente. 90%. Não, e todas as manutenções que o motor a combustão também exato. tem, né? Sim, Exato. sim. E falando Então, de assim, manutenção de motor a combustão, boa Motor puxada, elétrico, boa. né? Você falou. Motor elétrico, desculpe. Como é que funciona? Garantia de bateria? Tem que revisar? Tem que Como é trocar correia? Como é que Tem funciona? que trocar óleo, vela, correia. Não, na verdade, sim. O motor dos carros elétricos hoje, não só do nosso, mas eles são motores de imã permanente. Então, assim, o motor não tem manutenção, né? Zero manutenção. A bateria, no caso do nosso BYD, também não tem manutenção.
Durante as revisões preconizadas do carro, existe uma checagem de performance da bateria, porém não tem manutenção na bateria. Não vicia, pode carregar menos tempo. A bateria tem todo um sistema de gerenciamento para que ela não vicie, para que você possa dar cargas parciais e tal. E aí isso faz parte do nosso core, né? O core da BYD é a bateria. Nós nascemos como uma fábrica de bateria. Então, de bateria, hoje a gente entende, hoje nós somos fornecedores de outras grandes montadoras de automóveis, né? Legal. E então a manutenção do carro ela é muito simples, né? Ela acaba que ela é muito pífia, vamos dizer assim. Você tem algumas trocas de fluidos de refrigeração, você tem ali a parte de reaperto e checagem, mas consiste mais em checagem do que propriamente troca de itens, né? E com isso o custo é muito menor do que um carro a combustão a longo prazo, né? Sim, o custo é muito menor e outra, a longevidade do produto é muito maior, porque quando a gente fala de garantia, os nossos elétricos, por exemplo, a bateria tem 8 anos de garantia sem limite de quilometragem. O carro tem 5 anos de garantia com 500 mil quilômetros. Então, assim, é muita coisa de garantia e esse carro chega vamos falar, na melhor idade dele, né? Esse carro envelhece muito mais robusto do que um carro a combustão. Vibra muito menos. Então você não tem a parte de cochinização, você tem a questão do motor a combustão. Pô, você pega um carro com 200 mil quilômetros, ele tá bom, ele tá funcionando, mas ele já tá mais cansado, o consumo é diferente, o óleo baixa. Às vezes o carro tá bom e o motor tá cansado, né? Isso, o motor tá cansado, uma transmissão, né? Então você tem uma transmissão automática que pode te dar problema. Canção de levar carro na volta rápida que tinha 200 cavalos, a gente achou que ia virar tanto, mas era um carro 2002 e virou menos do que um carro de 130 recentemente cavalos. A gente levou o Gol GTI no arrancadão, lembra? Gol e GTI. ele tava ótimo de carroceria. Quando a gente acelerou, quando chegou em 4 mil... tipo, acontece, é isso que acontece. Então a gente não tem esse indicador em escala para quebrar os paradigmas da mesma maneira que a recarga que você comentou. Mas, por exemplo, nós temos lá na frota esse nosso B2C que a gente faz desde 2016. Eu tenho van que foi alugada para entrega urbana com mais de 300 mil quilômetros, com a bateria original, com mais de 90% da capacidade operando. Legal. E esse também é outro mercado que a hora que entrar com força, você não vai ver mais um veículo de entrega a combustão. Não faz o menor sentido. Porque a economia de escala multiplica, portanto, dentro de uma empresa grande de entrega, é brutal, assim como quem faz aplicativo. Duas coisas eu acho, né? Tanto o VUC, que a gente chama, né? O veículo utilitário de carga, que a Volkswagen Caminhões lançou recentemente um, por exemplo, quanto a moto moto para entrega, né? Assim, vocês imaginem em São Paulo, a maioria da nossa audiência é das grandes cidades, mas imagina uma grande cidade sem barulho de moto. Sem barulho. Cara, a gente sempre fala isso vai mudar a vida. O prédio que eu morava anteriormente, ele era na esquina da... Quem é de São Paulo pode lembrar da Avenida Santo Amaro, que é um corredor muito importante de São Paulo, liga norte-sul ali, e a Rua Fiandeiras. Então eu morava meio virado para Santo Amaro. O inferno era a moto e o ônibus. Cara, o ônibus, a moto até passava, mas o ônibus... O ônibus subindo ladeira. Nossa. É que a moto vem acompanhada da buzininha, né? Que o cara dá 3 a cada 10 metros, ele dá uma. Mas assim, o lugar era ótimo de morar. Agora, o barulho urbano, ele tinha uma hora que ele dá uma enlouquecida, cara. Mas é isso que, assim, muitas vezes, né? Porra, nós aqui somos apaixonados por carro, né? Então a gente gosta de um V8, a gente gosta do ronco. Agora, você dizer que para a mobilidade diária das cidades, né, um veículo elétrico não é mais eficiente do que um veículo a combustão. Não tem o que defender. Poxa, assim, tem a questão do custo, tem a questão da bateria, tem N respostas a serem dadas. Mas você dizer conforto térmico, o conforto do barulho, você acabou de dar um exemplo. Então pega uma Teodoro. Quem é de São Paulo conhece Teodoro, aquela subida da Teodoro. Ônibus e moto ali é um inferno. Põe ali ônibus elétrico. Coloca ali as motos elétricas, coloca os táxis, isso os carros. Melhora a qualidade de vida, porque isso te gera um estresse que você não percebe. Da cidade inteira. Você acorda, você sai no teu dia a dia, aquilo faz parte da sua vida. Ouvir o ônibus a diesel acelerando, ouvir a moto com o escapamento aberto. Então, agora, imagina tirar, se não tudo isso, tirar grande parte disso. Vai melhorando a sua saúde mental, o seu estresse. Isso não quer dizer que a gente não goste de um R8 girando V10 a 9.000 RPM numa pista. A gente adora. Com escape, tudo isso. Mas da mesma forma que você não usa um Blazer para jogar futebol, você não vai usar um V8 para ir
no seu deslocamento diário, eu falo, a minha velocidade média em São Paulo, no computador de bordo dos carros que eu ando, é 30 km por hora. É de 28 a 35 por hora quando o trânsito está bom. Não passa disso. Então, é o que você falou, a mobilidade urbana, não adianta, pessoal, vocês que mas vai morrer. Quando a televisão surgiu, todo mundo matou o rádio, né? O que a gente está fazendo aqui? Um rádio, né? Uma espécie de programa de rádio, né? Vocês estão vendo aí. Então, o elétrico não vai matar esse tesão que a gente tem na combustão. Os carros a combustão vão existir, mas dentro de um nicho. Mas na mobilidade urbana é muito claro que daqui a 5 anos eu acho muito difícil que a gente esteja falando de carros de grande volume que não sejam ou 100% elétrico ou minimamente híbrido. Eu gosto de falar para o pessoal que assim, o seu próximo carro provavelmente vai ser um híbrido. E o seu segundo próximo carro certamente vai ser um elétrico. Se não um híbrido plug-in, um híbrido leve. Plug-in, exato. O seu próximo carro tem alguma eletrificação, pode ser um híbrido leve ou um plug-in. E o seu segundo, daqui a 5 anos, provavelmente, vai ser ou um elétrico full ou assim um carro que tenha uma autonomia de elétrico bem considerável. Né? Porque assim, quando você vai, o exemplo do Gerson, eu ando a 30 por hora, eu rodo 20 km por dia. Quando você tem um híbrido plug-in e você começa a ter a oportunidade de fazer esse deslocamento no elétrico, cara, o conforto de quando você para no trânsito, não ter a vibração, não ter o barulho do motor, não ter a ventoinha, aquilo ali te dá um conforto maior. Você cansa menos naquele seu deslocamento. E você não vai querer voltar para trás. E é o que a gente fala sempre, aquela brechinha do trânsito para você encaixar ali no elétrico, não tem que estar na marcha certa, só não acelerar, tem que fazer kickdown, encaixou. O torque instantâneo é muito legal. Henrique, 2 perguntas de apuração, né? Fazendo o nosso papel de jornalista bonito aqui. Números de venda da BYD, não sei se você pode abrir esses números, se puder, sejam em final de 2022 ou no final de 2023, quando vai ser o primeiro ano cheio de vocês. E previsão de produção no Brasil, tem? Tá. Então, assim, primeiro falando de volume de vendas, né? Esse é o nosso ano de startup, a gente fala assim, é um ano quebrado, então os produtos estão chegando, a rede está abrindo, né? Então, agora no mês passado a gente finalizou com 6 concessionárias. Quantas lojas já tem? O mês passado a gente finalizou com 6. Até o final desse mês de setembro a gente finaliza com 12. Legal. Então, todas em capitais, então a gente já tem presença todas redes já consagradas, já acostumadas a vender veículos prêmios, Eurobike em São Paulo, né? Grupo Saga, tem bastante concessionária já acostumada com bons volumes, premium, né? Então, premium. assim, a gente na contramão, vou só fazer um adendo aqui para falar da concessionária, a gente na contramão até de muitas indústrias no mundo automobilísticas, na nossa estratégia para o Brasil, a gente entendeu que o concessionário era um elo fundamental para o varejo. Então, a gente buscou os grupos que fossem tradicionais, grupos que fossem sérios, que tivessem expertise no premium e no volume para nos representar. Então, a gente acha que grande parte desse sucesso que a gente vem coletando agora são devido a esses parceiros que a gente escolheu e nomeou, que são os nossos concessionários. E agora, até o final do mês de setembro, todos eles terão a sua primeira loja aberta na capital. A gente totaliza 12 lojas, com o objetivo de fechar o ano de 22 com 45 abertas ou já em preparação para estarem abertas em 2023. Voltando para a pergunta do volume de vendas, então, esse nosso primeiro ano é um ano embrionário. O que a gente trouxer de volume, a gente fica muito satisfeito. Então, aonde que a gente olha um volume maior é o TAM. Então, o TAM é um carro que tende a fechar o ano aí na ordem das 300 unidades emplacadas. Então, para a gente isso é um resultado muito bacana em se tratando de um carro 100% elétrico de mais de R$500 mil. E 23, que é o ano que a gente começa a gente brinca com o tubo cheio, que a gente vai ter híbrido, vai ter um elétrico de baixo custo, a gente espera figurar aí na ordem de 10 mil carros no ano. Então, esse seria o nosso primeiro ano bacana. E aí isso é o que nos avaliza a iniciar o processo de uma fábrica no Brasil. A BYD, eu posso dizer para você, é uma empresa de fábrica. A gente tem fábrica nos Estados Unidos, a gente tem fábrica na Europa, a gente já tem 3 fábricas aqui no Brasil. Não é um problema para a gente ter uma fábrica de automóveis aqui no Brasil. Porém, a gente precisa desenvolver a nossa demanda, né? Fábrica sem demanda não para em pé. Então, o ano de 2023 ele é decisivo para nós. A performance de vendas desses carros de volume ela é decisiva para nós, para dar o segundo passo, que seria uma produção local. Mas
finalizando o reforço. É possível, sim. Essa fábrica em Campinas, ela consegue ser convertida para... Ela é produção de ônibus hoje, né? De veículos pesados, né? Ela é ônibus e painel solar. Tenho 2 unidades produtivas lá. Mas não, a planta de Campinas ela não tem condições, não tem espaço, não tem tamanho. Teria que ser uma nova coisa, né? Uma nova coisa. Uma nova planta, né? Uma nova planta. Então, é isso que a gente tem em mente, que entregando esses volumes agora em 2023, a gente parte para uma nova planta para produzir automóveis. Bacana. Legal demais, Henrique. Muito obrigado pelo seu tempo. Acho que aqui todo mundo tem muita curiosidade sobre elétricos, sobre híbridos. Então é isso, galera. Vocês aqui no Acelerados, a gente adora combustão, adora adrenalina, adora gasolina e a gente nunca vai abrir mão disso. Mas a indústria caminha num ponto em que, como o Bola disse, o seu próximo carro tem sim grandes chances de ser híbrido ou elétrico. Então é óbvio que a gente está aqui falando de mobilidade urbana, falando dos lançamentos e falando do que você vai dirigir no seu dia a dia, sem esquecer do seu sonho na pista, do seu esportivo. Tem espaço para tudo. Então a gente volta com o Tá Rolando. Valeu, Ricão. E o que está rolando, Marcelo Mococa Moura? Temos um Tá Rolando aqui na programação Acelerados. Amanhã, sabadão, você confere Sprint Race Etapa 7 em Tarumã. O que será que rolou? O que será que rolou? Na segunda-feira, volta rápida de Porsche Cayenne GT. Bruto. Esse é um vídeo que acho que vai bombar também. Potencial de SUV mais rápido da volta rápida, né? Sim. Potencial. Hoje o atual líder é o Audi RS Q8, virou 1 minuto 01, então... Será que ele baixa aí da casa do 1 minuto? Vamos descobrir em breve. É bonito esse Cayenne GT. É bem bonito, aquela cor, o cinza giz. Com as rodas douradas é demais. Terça-feira ainda temos um buraco na grade a definir. Eu tô adorando Esses buracos na grade estão me dando uma palpitação. Taquicardia cada vez que eu vejo. Quarta-feira temos uma serialista especial, 5 picapes elétricas para combinar com o tema desse podcast aqui. E na quinta-feira, a nossa tradicional mesa redonda com o Extreme E, etapa em Antofagasta, no Chile. Antofagasta. E na sexta-feira que vem, mais um episódio do podcast. Mas para continuar a nossa questão aqui, carros elétricos, a gente vai ter 3 dias seguidos com conteúdo de carro elétrico, né? A gente vai ter 5 picapes elétricas, e depois a gente vai ter Extreme E no Chile, e depois a gente tem esse podcast aqui. Então, é inevitável. Né? Na verdade é o podcast seguinte, né? Mas eu entendi o que você quis dizer. Você entendeu meu ponto, Vamos agora para o nosso válvula de escape. Perguntas, comentários e cornetadas da audiência. Botar uma luz. Quer que eu leia para você, já que você tá ruim aí? Juan S. Santos no vídeo da volta rápida do Supra. Esse carro é magnífico e o Rubinho mandou bem demais, inclusive na descrição da direção. Eu tava jogando Forza Horizon 5 e tinha exatamente a sensação de que o Supra entra muito de frente, quer sair de traseira, mas ao acelerar volta para os trilhos. Isso é curioso, né? A gente falou recentemente da nossa volta rápida virtual, como você achou que o P1 é mais fácil, que o Ferrari... o 918 mais fácil do que o P1 é o mais difícil. Deu para perceber boas diferenças entre os carros ali, boas características entre É óbvio que é um simulador, né? Alguns são mais arcade, outros são mais simulador mesmo. O Forza é mais arcade mais também. Arcade. Mas é engraçado como, pelo menos a característica principal do carro, os caras já conseguem passar pro jogo hoje em dia. Se ele é traseiro, se ele é... Frederico Gomes, na serialista Os 5 Piores Interiores da História. Quando vamos ter um Fórmula 1 na volta rápida? Acredito que seria muito interessante um Copersucar dos Fittipaldi e a Sauber que pertence ao Felipe Massa. E melhor ainda, colocar na pista a Jordan 94 do Rubinho se ela tivesse motor. Fica a dica para um vídeo fantástico. Olha, Frederico, essa dica para um vídeo fantástico a gente já teve, já pensamos, vou te dizer. Um dia vai acontecer. Esse é o sonho, cara. O dia que eu assisti uma largada ali de um Fórmula 1... Nossa senhora, aí zerou o jogo. Zeramos a vida. Ou a gente pode pegar aquele do Otávio Mesquita, uma Jordan que ele tem, né? Colocar um APzão e levar pra volta rápida e pronto. Isso que é bom falar pro pessoal que, nossa, mas o Felipe Massa tem uma, não sei o quê. Esses carros de Fórmula 1 que ficam continuam na mão de alguém depois de sair de operação, todos eles ficam sem motor, né? O Massa, eu vi uma entrevista dele outro dia num podcast, eu não lembro se ele falou que que a Sauber tem motor, ele tem outros carros também, mas um deles tem motor, eu lembro que ele falou. Mas ele ter motor e ligar e funcionar... Você precisa de 50 mecânicos para colocar... É uma equipe de 10 mecânicos para fazer funcionar, enfim. É difícil, mas o que não é difícil
é um próximo episódio da Volta Rápida Virtual com Fórmula 1. Esse aí tá facinho, vamos fazer. Aí o Efeito Fábio Santos na Efeito Volta Fábio Rápida. O primeiro nome dele é Efeito. Efeito, é. Certo. E o avatar dele ali, ele tá fazendo uma cirurgia, o que ele tá fazendo? Ele tá de luvas? Fazendo um efeito. Ou tá uma cirurgia ou uma tatuagem. Uma das duas coisas. Volta Rápida Virtual versus Real do 918 Fighter mandou na lata. Tá viciado, hein, Gerson? KKK. A volta rápida ali, ela dá uma drena. Mas Não. você quis dizer o quê? Que tô viciado, tô guiando bem ou que eu tô viciado, tô muito doido, querendo... Não, acho que tá viciado de querer jogar várias fazer vezes. mais, Assim, o ali. simulador acabou com a produtividade do acelerado. Completo. Por também. isso que existem esses buracos na grade, que estão Exatamente. aparecendo cada vez definir. mais aqui no Você não tá vendo, mas tem um quadro ali atrás com 6 pistas e o tempo de todo mundo nessas 6 pistas. E é isso, a cada semana a gente cria uma brincadeira nova aí. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido. Muito obrigado pela companhia em mais este 0 a 100, o podcast do Acelerados. Deixa o seu like aí, deixa o seu comentário, também deixa a sua inscrição no Acelerados e dá uma olhada no site do Motor Park para você poder experimentar um BYD lá, pagando só o custo do ingresso, que é baixinho. Dá uma olhada lá, você vai se divertir bastante. Valeu, até semana que vem. Valeu, turma. Falou!